província de Quebec tem capacidade para 3 metros. 3 metros. Isso decresce rapidamente. Reparem só que a singularidade do sistema brasileiro. Aí a pergunta é, países que têm essa característica adotaram esse modelo que nós estamos adotando, modelo de mercado, modelo onde há uma usina, e isso que eu, infelizmente, eu não vou explicar aqui, porque era na outra palestra, uma usina não vende a sua própria energia. Aqui, por exemplo, uma usina térmica pode ficar desligada e ela vende energia. Na verdade, ela está vendendo a energia hidráulica que ela supostamente substitui. Tá? Então, esse que é o modelo brasileiro. Então, nenhum país adotou o sistema brasileiro. Pode passar para frente? E essa semelhança do Brasil com o Canadá não se reflete nos preços, reparem só. Ali tem várias províncias canadenses, interessante o Canadá, porque o Canadá, na verdade, é uma amostra de diversos tipos de modelagem. Algumas usinas, algumas províncias adotaram a privatização e a mercantilização, e outras não. Então, por exemplo, Quebec tem uma empresa estatal, a Ilha Quebec, a British Columbia tem a BC tá? Reparem que a Montreal, fica em Quebec, tem a tarifa mais baixa. A tarifa de Ontário, está marcada ali, não é a segunda tarifa mais cara, e essa província adotou o serviço de mercado. Tá? A comparação com o Brasil é vergonhosa. Lá, sem impostos, é bem mais cara do que a mais cara província americana. E o Maranhão, então, é o dobro. Né? Pode passar, por favor? Isso aqui é uma comparação da tarifa de Ontário, né, com as tarifas dos estados brasileiros. Né? O Brasil ali no meio, o Maranhão, que é o estado mais caro do Brasil, é o mais rico, pode ser o mais rico. Pode passar? Geralmente dizem que são os impostos, e aquela parte vermelha ali são os impostos, vamos tirar os impostos. Então, pode passar. Isso aqui é a tarifa brasileira para todos os estados, sem os impostos, e ali está a tarifa de Ontário com impostos e a tarifa de Montreal com impostos. Por que isso é importante? Porque o paradigma que nós vamos usar para comparar os preços brasileiros não é o Japão, não é a China, não é a Alemanha. O país que nós temos que comparar são os países parecidos com o Brasil. São sistemas parecidos com o Brasil. E o Canadá é o país mais parecido com o Brasil. Reparem ali o baixa renda. O baixa renda do Maranhão paga o dobro do morador de Montreal. Pode passar. E não é só o Canadá. Porque a Europa, ela toda, por questões históricas, e também por uma questão de moda mesmo, ela toda aderiu ao sistema de mercantil. Por exemplo, a Noruega, ela implantou um sistema de mercado porque ela tem uma ligação com a Suécia muito grande. Então, antes da moda do sistema de mercado, que a geração é competitiva, pode determinar o preço da geração ao mercado, a Noruega já tinha feito isso. Então, a visão, vamos dizer, europeia é muito mercantil. Mas se você for olhar nos Estados Unidos, só 15 estados americanos desregulamentados no setor elétrico. A maioria dos estados americanos continua no velho regime de serviço público. E não só os estados que têm grandes cidades. Alguns estados, por exemplo, têm muito carvão. E as usinas a carvão, apesar de não ter o mesmo efeito das usinas hidrelétricas, também ficam velhas. Elas também ficam velhas, faz manutenção e elas podem também baixar a tarifa. Então, na realidade, a gente tem um quadro muito diferente do que se diz. Nem todo mundo aderiu ao sistema de mercado. Pode passar? E aqui está a comparação do Maranhão, o Brasil sem impostos. Nós estamos mais ou menos pagando a mesma coisa, sem impostos, pagando a mesma coisa que um habitante de Nova York. Pode passar? Isso aqui é um documento americano, mostrando que os estados, isso é uma coisa que praticamente vem se verificando desde há 10 anos, pelo menos, os estados desregulados, estados onde quem determina o preço ao mercado,
são mais caros, 30%, do que os estados que têm lá um agente regulador que diz a tarifa é essa, a tua justa remuneração é essa. Esse foi o modelo que nós abandonamos. Pode ser para frente? Bom, essa é a evolução da nossa tarifa, sem os impostos. Ali eu estou chamando a atenção que, infelizmente, aqueles dados de 95 a 2012, sem explicações, sumiram da página da ANEEL, não existem mais. Esses dados aí nós tínhamos pedidos antes, mas pode-se encontrar esses dados em documentos do DIESE, por exemplo. Pode passar? Essa industrial e a residencial. Reparem que a linha azul é a linha, acho que a tarifa que deveria ser caso seguisse a inflação. Nós estamos bem assim. Pode passar? E isso aqui é a história, mais ou menos, vamos dizer, das questões das concessões. Né? Lá em 1945, se assina um decreto dando a concessão à Chesf para explorar todas as usinas do Rio São Francisco. Passam-se todos esses anos aí, e vem a Constituição de 88, depois aquela lei lá da desequalização tarifária, que antigamente nós tínhamos que a tarifa era toda igual em todos os estados. Essa diversificação de tarifas, onde faz que o Maranhão seja o estado mais rico do Brasil, foi criado lá nessa lei da 8.635. E depois, lá em 95, as leis das concessões e a lei que desregulamentou e implantou o sistema de mercado no Brasil. Pode passar? Agora, olha que troço engraçado, né? Quantas vezes você já ouviu dizer que a Constituição de 88 era uma Constituição estatizante? Uma Constituição que impedia. Ao contrário, né? A Constituição de 46, repara só, ela dizia que as concessionárias de serviços federais e estaduais será devido à fiscalização e revisão da tarifária a fim de que os lucros concessionários não excedendo a justa remuneração do capital. Ou seja, havia um conceito de que existe uma maneira de explorar o serviço que é justa. Você não pode ganhar nem muito nem pouco. E o que fez a Constituição de 88? Que não é estatizante, é o contrário. Ela disse que incumbe o poder público na forma da lei diretamente hoje de concessão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. E acabou o princípio da justa remuneração. Para que não aparece mais na Constituição o princípio da justa remuneração. Portanto, uma licitação significa, na atual conjuntura, se seguir a Constituição, uma privatização. Como é que está a situação das concessões? Infelizmente, eu não botei isso aqui. A Chesf perde todas as concessões de 2015. Todas. Bem? 2015. Furnas perde mais ou menos 2.800 megawatts de geração. Quer dizer, o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir a Constituição? Provavelmente não, porque o governo não tem coragem de fazer isso. E provavelmente vai ser usada uma outra técnica, de exigir das empresas que permanecerem com as concessões baixar o preço. E aí a questão é saber como é que se baixa esse preço aí. Porque há uma história, desde a mudança do modelo, desde a mudança do governo, de que essa contabilidade da tarifa foi totalmente jogada fora. Na realidade, você não tem mais uma contabilidade de serviço público. Dá para mostrar isso. Pode passar para frente?